Olá, queridos, Deus abençoe você, Deus continue iluminando sua mente e seu coração, elevando seus pensamentos ao trono da graça. Este amigo que vos fala, Pastor Sérgio, estamos aqui de volta e desta feita quero compartilhar esse vídeo com você. Desejo que você seja abençoado. Como dizemos, este canal tem o propósito de abençoar a sua vida, edificar a sua vida. Para tanto, vamos orar? Quero orar com você e já adianto, se você porventura ainda não se inscreveu, ainda não é um amigo do canal, se inscreva, Pastor Sérgio Santos, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e você sempre estará recebendo, né, um novo vídeo no seu aparelho. Certamente você será edificado, eu tenho essa certeza no meu coração, porque estamos orando para que Deus ele surta um efeito na sua vida ao ouvir essa mensagem ou as mensagens que nós temos postado. Tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Certo? Quero orar com você. Vamos orar? Tudo começa bem quando começa com oração. Deus bendito, quero te louvar pela bênção de poder ser um canal de bênção na vida do seu povo. Quero te rogar em nome de Jesus, venha a pessoa do teu Espírito Santo me conduzir os meus pensamentos, conduzir as palavras à luz das Escrituras, que está aqui em minhas mãos, a tua palavra, venha conduzir toda esta reflexão, de sorte que este meu querido, esta minha querida que ouve, seja grandemente abençoado pelo teu poder, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Deus te abençoe. Eu quero ler com você Romanos, capítulo 6, versículo 20, onde o apóstolo vai nos trazer uma palavra a respeito da nova vida com Jesus. Eu quero intitular esse tema, antes de ler, com o seguinte tema: a conversão a Cristo não significa a expulsão total do pecado nas nossas vidas. Vou repetir: a conversão a Cristo não significa a expulsão total do pecado na nossa vida, né? Deixou você um pouco assim preocupado? Fica tranquilo. À luz da palavra, vamos te ajudar a refletir melhor. Vamos ler? Romanos capítulo 6, versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós já entendemos aqui que o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta à igreja que está em Roma, aos romanos, ele vai deixar claro que em Cristo nós não devemos mais viver a velha vida que outrora nós vivíamos. Nós antes vivíamos presos ao pecado porque éramos escravos do pecado. Ser escravo de alguma coisa é não ter domínio sobre ele. Ser escravo de algo é não ter poder de decisão, né? Eu quero que isso fique bem claro, para que você possa entender e que, se porventura existe alguma escravidão na sua vida em alguma área, hoje, à luz dessa palavra, você seja totalmente liberto e livre para servir ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando que existe um processo de libertação do pecado. Mesmo recebendo Cristo como Salvador,
como nós dissemos que a conversão a Cristo não significa a expulsão total do pecado. Então o apóstolo está ensinando que há um processo de libertação do pecado. E isso acontece em sequências. Isso vai exigir uma ordem de sequência, né? É muito importante que você saiba que você aceitou Jesus, mas você não se transformou num anjo, não. Você continuou sendo um pecador. Agora é claro, um pecador que agora tem domínio sobre o pecado. O que é ter domínio sobre o pecado? É você ter poder de decidir. Antigamente você não tinha esse poder de decidir porque você era alguém que estava nas trevas. Sua consciência estava cauterizada pelo pecado. Ou seja, na sua consciência, em seu pensamento, tanto faz quanto tanto fez. Afinal de contas, quem não peca nessa vida? Não é assim que as pessoas falam? Eu não sou o único pecador. E pecador é para pecar mesmo. Assim eram os pensamentos que nós tínhamos em relação às nossas atitudes erradas, que cometíamos palmo a palmo. Mas agora, em Cristo, já diz 1 Tessalonicenses 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, né? Já não existem mais, é passado. Então veja bem, vamos entender isso aqui. Há um processo de libertação do pecado, e isso vai acontecer de forma sequenciada, processada. Tudo com Deus exige um processo. Então vamos lá, a primeira etapa que acontece em relação à libertação dos nossos pecados está no fato de que Deus, quando Jesus sofre a pena dos nossos pecados no Calvário, Deus, ele tira de nós a culpa do pecado. Ou seja, ele nos liberta da culpa do pecado. Pecado esse que herdamos como herança do nosso pai Adão. Então, como é que essa culpa é tirada? Existe uma doutrina chamada doutrina da imputação. O que é isso? Quando Jesus está no Calvário, na cruz, ele é levantado do madeiro. Jesus, certa feita, ele disse, quando eu for levantado do madeiro, eu atrairei muitos a mim. E aí surge uma outra doutrina. Escute, o princípio está aqui. A doutrina da imputação. Quando Jesus é pendurado no madeiro, ele traz para si, ele tira de mim, de você, todo o pecado e ele traz para o seu próprio corpo o pecado de toda a humanidade. Aqui acontece duas verdades. Acontece uma doutrina chamada doutrina da expiação, que vai exigir dois elementos básicos para que Cristo nos liberte do pecado e da ira futura que cai sobre o diabo, o falso profeta e todo aquele que ama e comete a mentira. Lá em Apocalipse está escrito assim. Então, o que acontece? Jesus, ele oculta os nossos pecados nele, ou seja, os pecados não estão mais em nós, mas nele naquele momento, e Jesus retira de nós o pecado. É a doutrina da imputação. Ele oculta os nossos pecados com o seu sangue, nos lavando, nos purificando, e ao mesmo tempo ele retira de nós o pecado. Lembra do que João Batista falou? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo aqui é homem, humanidade, alma humana, certo? Então ele leva para si, ele toma os nossos pecados sobre si. Ou seja, a primeira coisa que acontece no Calvário é que Deus nos liberta da culpa do pecado. Que culpa? A culpa do pecado de Adão. Ali Jesus, ele
toma para si essa condenação, essa culpa. E aí, o que acontece? Todo aquele que se entrega, todo aquele que aceita o sacrifício do Filho de Deus, do Calvário, por sua vida em seu lugar, como forma substituta, porque ele nos substituiu no Calvário, o que acontece? A ira de Deus, ela não existe mais. Se cumpre o que está escrito em Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas que condenação é essa? A condenação do pecado de Adão. Então Jesus, quando morre no Calvário, ele morre para nos livrar da ira do pecado de Adão. Estamos livres deste pecado. O que acontece? Existe uma doutrina chamada justificação. Por Jesus receber e tomar o nosso lugar, nós somos justificados por ele. Ou seja, inocentados pelo sacrifício do nosso Salvador. Quando você recebe Jesus, diante de Deus, o eterno juiz, você é inocentado. Por quê? Porque alguém já tomou o meu e o seu lugar. Essa chama-se doutrina da justificação. Por ele, pelos méritos dele, pelo direito dele, somos justificados. Não por merecimento nem por direito, mas por merecimento e direitos dele. Existe uma outra etapa agora, ok? E é bom entender que nós fomos justificados, mas ainda não deixamos essa natureza caída de Adão. A culpa foi paga, o preço do pecado foi pago, a culpa da condenação foi retirada, mas a natureza caída foi transferida a todo homem que existe na face da terra. Quando Adão peca, ele transferiu essa natureza caída. E mesmo agora, com Jesus, essa natureza ainda permanece aí. Lembra do tema? A conversão a Cristo não significa a expulsão total do pecado. Ou seja, por causa dessa natureza caída que herdamos de Adão, o pecado ainda está na natureza. Ok? Então, qual é a segunda etapa? Deus nos liberta do poder do pecado. Esse ato significa ato de santificação. Escute, olha o texto do versículo 21 do capítulo 6 de Romanos, o que diz: que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. O que é que Paulo está dizendo? Olha, o fruto das obras anteriores que vocês faziam é um fruto de trevas. As obras que vocês realizavam, o fim delas era a morte. Morte aqui não é a física, é morte eterna, separação eterna de Deus. Paulo está falando de atitudes, das obras que os homens cometiam, que nós cometíamos antes sem Jesus. Paulo está falando que essas atitudes que tomávamos eram atitudes que nos levariam a uma separação eterna de Deus. Aí ele continua dizendo, mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus. Que libertação de pecado é esse, se, na verdade, essa natureza ainda está em nós, mesmo aceitando Jesus? Quando Paulo fala que libertados do pecado, nos tornamos escravos de Deus, Paulo está falando aqui de a libertação do poder do pecado. O que acontecia comigo e com você antes? Nós éramos obedientes ao curso do pecado, a todo o sistema pecaminoso, e não tínhamos nenhum poder de decisão. Ou seja, a lei exigia que fosse cumprida na íntegra tudo o que Deus exigia.
mas o homem não conseguia cumprir. Então, o que acontece? O que acontece é que se o homem não conseguia cumprir nenhum item da lei, ou se pelo menos um item fosse inflamado, o homem seria condenado, porque a lei exigia completo cumprimento dela. Não poderia ficar um item sequer sem cumprir. O que acontece agora quando eu e você recebemos Jesus? Eu e você recebemos a Cristo pelos méritos de Cristo, não pelos méritos nossos nem pelos nossos direitos. Porque por mais que façamos o que é justo, a nossa justiça, segundo o apóstolo Paulo, não passa de um trapo de imundície. Então, o que isso significa? Significa que mesmo agora em Cristo, salvo e justificado por Ele, nós precisamos manifestar através das nossas atitudes boas ações. Ou seja, Paulo vai dizer: libertados do pecado, nos tornamos escravos de Deus. Tem uma vírgula. Ele diz: o fruto que colhe leva à santidade. Que fruto é esse que Paulo está falando? Porque Paulo está dizendo que agora com Cristo nós devemos dar frutos. Nós devemos dar bons frutos e frutos que vai trazer como consequência santidade. Que frutos são esses? São as nossas atitudes, os atos de obediência à vida nova com Jesus. Então você veja que não basta apenas tomar uma decisão, levantar a mão e ir lá para frente e aceitar Jesus e amém, graças a Deus, e viver uma vida dissoluta como antes. Não. Eu e você precisamos fazer jus à nova vida que Deus nos oferece na pessoa de Jesus. Veja o final do versículo. O fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. O seu fim é a vida eterna. Então veja, isso funciona dentro de uma terceira etapa. A primeira é que Deus nos liberta do pecado, da culpa do pecado. Nós fomos justificados. A segunda, Deus nos liberta do poder do pecado. Esse ato chama-se santificação. É um processo de vida com Deus. É andar hoje, andar amanhã e andar todo dia com Deus, com Jesus. Viver uma vida com Cristo. A terceira etapa, Deus nos liberta da presença do pecado em nós. Que presença do pecado em nós é essa? A presença dessa natureza caída. Enquanto vivermos aqui, mesmo com Jesus, nós vamos ter a presença do pecado na natureza. Lembra do que Paulo fala, que há uma luta entre nós e entre a carne e o espírito? Há uma constante batalha. É essa a natureza. Quando ele fala da carne, ele está falando da natureza que existe, combatendo contra o espírito, sempre querendo nos conduzir para as obras da carne. Mas o espírito reluta contra esses desejos da carne. Então, como é que isso funciona? Funciona em 3 etapas. Deus nos livra da culpa do pecado. Uma única vez em Cristo, o sacrifício foi consumado. A culpa de Adão, que a nós foi transferida, já foi pago, certo? Não existe mais culpa de Adão em mim e você, certo? Não existe mais a ira de Deus. Não existe mais castigo para mim e para você. Só que isso está lá atrás. Isso está no passado. Isso não quer dizer, escute, não quer dizer que você está livre do poder do pecado nessa vida. O pecado, como nós já dizemos, na natureza, vai sempre lutar contra você. Vai sempre incitá-lo a pecar. Vai sempre levá-lo, jogá-lo contra
a santidade e a justiça de Deus. Essa natureza vai lutar contra você sempre que você estiver aqui. Então a segunda etapa é o seguinte: no passado Deus nos livra da culpa do pecado. Mas no presente Deus nos livra agora de quê? Nos livra do poder do pecado que está em mim, na minha natureza. Então, na conversão, Deus não tira essa natureza caída de mim e de você. Quando você se converte, porque a conversão é uma obra subjetiva do Espírito Santo. Quando Jesus morre no Calvário, duas coisas acontecem. Existe uma obra objetiva e existe uma obra subjetiva. A obra subjetiva é o sacrifício público de Jesus, ou seja, é a salvação vista no Calvário. Jesus nos salva de forma pública. Ele é o vitupério, a vergonha da cruz está estampado para todo mundo ver. O que isso fala da nossa salvação? É que o primeiro ato regenerador da nossa salvação é o ato público. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, é necessário que você tenha uma vida íntima com Deus, mas é necessário que você tenha uma vida pública com Deus. Você não pode ser um crente 007. Eu sou crente no meu coração. Não. O mundo tem que conhecer que você é cristão. A sua família tem que saber. Os seus amigos têm que saber. O mundo precisa saber a quem você confessa e a quem você serve. E isso chama-se obra pública da salvação. Qual é a obra subjetiva? Essa é a objetiva, a pública, que todo mundo vê. Mas qual é a subjetiva? Que é uma obra agora realizada pelo Espírito Santo em nós. É a obra da regeneração. Você é regenerado, ou seja, é quando acontece a conversão. É uma obra no interior de nossas almas. É uma obra que o Espírito Santo realiza dentro de mim. Embora Deus não tire a natureza caída, mas Ele coloca diante de nós um princípio. Que princípio é esse? Lembra do texto de 1 Tessalonicenses 5,17? Quem está em Cristo, nova criatura é. Esse é o princípio da nova vida com Cristo. Que nova vida é essa? É o poder que Ele nos dá de subjugar essa natureza pecaminosa. Ele nos dá o poder. Lembra quando o que está escrito em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12? E todos os que nele creram, deu-lhes o poder. Olha o poder onde está. O poder do Espírito Santo. Esse poder é uma ação regeneradora do Espírito Santo. É uma ação do Espírito Santo. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Antes criatura, criação. Agora nova criação. Filho de Deus. Veja o poder, o que é que faz? O poder transforma, o poder muda, o poder regenera. Então esse poder é essa autoridade de decidir o melhor para mim e para você. Deus deu a você essa filiação. Você se tornou filho de Deus e com uma autoridade de agora subjugar toda a obra da carne. Isso não é uma mágica. É uma mágica, pastor? Não. É um poder de decisão. Onde está esse poder de decisão? Aqui, na sua consciência. A sua consciência existe um bom senso do conhecimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Como é que esse poder funciona? Esse poder funciona porque a partir de agora que você vive
uma nova vida com Cristo, Cristo, na pessoa do Espírito Santo que está comigo e com você, ele vai disciplinar você. Como? Nos orientando. Vai haver uma nova vida. A nova vida é o princípio da disciplina do reino de Deus. Ou seja, é o processo que ele nos educa, de sorte que nós vamos aprender agora a negar a mim mesmo, a si mesmo. Ou seja, aquela cruz que não tínhamos, passamos a ter. É o que Jesus disse: se alguém quer seguir após mim, negue-se a sua cruz todos os dias. Que cruz é essa? É aquele marido bêbado? É aquele filho drogado, pastor? Não, senhor. Essas coisas não tem nada a ver com cruz. A cruz é agora o poder que Deus lhe dá. O poder que Deus lhe dá, a liberdade que Deus lhe dá, de tendo a graça de Deus em você. Deus lhe dá o poder de negar a si mesmo. Ao invés de odiar, você tem a liberdade de amar. Ao invés de manipular as coisas, de transparecer o que você não é, você tem a liberdade de ser algo na essência, de ser um verdadeiro cidadão dos céus. Você tem agora o poder de dizer sim e não para o pecado. Você tem o poder de decidir o que é melhor para você. Antes não, você era subjugado pelo pecado e com isso se tornava escravo do pecado. Escute, por que é que Paulo fala que agora, libertados do pecado, nos tornamos escravos de Deus? Porque todo escravo, o que é um escravo? É um servo. A língua original para escravo significa servo. Só que a diferença de servo do pecado para servo de Deus é muito grande. Uma das diferenças é que quando éramos servos do pecado, nós éramos dominados pelo pecado. Já sendo servos de Deus, servos do Senhor Jesus, Deus, ele nos deixa livres para servir a Ele. Nós não somos dominados por Ele. Quando dá vontade de você fazer algo que não é do agrado de Deus, Deus não manda anjo para impedir de você fazer aquilo ou não. Não. O que é que Deus faz? Deus vem na pessoa do Espírito Santo e fala ao meu e ao seu coração. Quando Ele fala, cabe a mim e cabe a você decidir se vai dar ouvido a Ele ou não. Entende agora que ser servo de Deus é ser livre? Por isso que o apóstolo Paulo diz, livres do pecado. Por quê? Porque nós não somos mais presos, subjugados por aquilo que não queremos fazer. Jesus nos deu liberdade agora com Ele. Embora sendo servos dele, porque você é servo de um Senhor, antes você era servo do diabo, mas hoje você é servo do Senhor Jesus, então Ele dá a você a liberdade de servi-lo ou não. Essa é a diferença. E se você é alguém inteligente, é claro que você vai optar por fazer a vontade de Deus. E é nesse processo que Ele nos educa, que Ele nos disciplina, que nós vamos nos moldando, nos transformando conforme a imagem do Filho de Deus. Mas escute, você é livre, mas não livre para pecar. Você é livre para, de forma espontânea, fazer a vontade de Deus. Entende agora o que é nova vida com Cristo? É um princípio que Deus estabeleceu, um princípio que Deus estabeleceu para subjugar todo desejo pecaminoso que existe nessa natureza. Não é uma oportunidade de fazer o que você quer. É uma oportunidade de você fazer o que Deus quer. Você tem liberdade agora, debaixo da graça,
debaixo de uma liberdade espiritual, viver a nova vida com Jesus. E a nova vida com Cristo não é vivida de todo jeito, é vivida debaixo de uma disciplina, de uma correção, à luz das Escrituras. Corrija-se naquilo que você percebe que ainda está se tornando escravo dessa vontade caída da natureza. Veja se existe alguma área que você está sendo escravo, que você está sendo dominado. Porque se existe algo que está dominando você, você é escravo daquilo que lhe domina. E se você ainda é escravo de algum pecado que lhe domina, é porque essa nova vida de Cristo ainda não aconteceu. E se essa nova vida de Cristo ainda não aconteceu, significa que você não está permitindo ser disciplinado pelo Espírito Santo. O processo de santificação ainda não aconteceu. Escute, Jesus diz uma expressão muito forte. Ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta. Mas ele diz também: muitos são os que entram pela porta, poucos são os que entram pela porta estreita, e são muitos os que entram pelo caminho largo. E ele abre um parêntese e ele diz: mas esforçai-vos por entrar pelo caminho estreito. Ele fala de duas coisas. Ele fala de porta estreita, caminho largo, mas de caminho estreito também, que são poucos que entram por ele. O que significa a porta? A porta significa a obra objetiva da salvação. Ou seja, você recebe Jesus como Salvador, você está entrando por essa porta. É a porta da salvação. Só que quando você entra pela porta, você não alcança logo a eternidade do outro lado. O que acontece? Existe um caminho a percorrer. Lembra do tabernáculo? Só para você entender melhor isso aqui. Lembra do tabernáculo, quando Deus manda Moisés erguer? Da porta da tenda até o altar do sacrifício, onde fica a Arca da Aliança, existe um caminho para percorrer. Percebe que quando você entra no templo, o altar fica lá no final? Pois é, isso está falando de um caminho a percorrer. Jesus é a porta de entrada da salvação. Mas até chegar ao altar, que é a eternidade, é onde fica a vida que nos espera, a vida eterna, existe um caminho. E é esse caminho estreito que Jesus está falando. Esse caminho é a vida processada com Ele todo dia. É o processo de santificação. Ou seja, a porta é Jesus. E o caminho é uma vida de santificação que é exigida pela vida com Jesus. Então, viver com Jesus exige uma vida de santificação. E vida de santificação é uma vida de disciplina, meu querido. Vida de santificação é uma vida de renúncia. Vida de santificação é uma vida separada do mundo. Entre nós e o mundo existe uma barra de bronze. Existe bases de prata ou de bronze, que significa a separação entre nós e este mundo. Pense nisso e veja se está faltando trilhar por esse caminho e caminho da santificação. A vida e a obra da salvação você já alcançou, mas não basta. Você precisa viver dentro de uma obra regeneradora também, para que então possamos alcançar e viver após a morte, depois da morte, que é conhecido teologicamente como a vida intermediária, a vida após a morte, possamos viver agora a terceira etapa do processo da libertação do pecado, que é a libertação plena. Deus nos liberta após a morte, ou seja, fora desse corpo, no dia da ressurreição, nós receberemos um corpo glorificado, ou seja, será o dia do processo final da libertação total do pecado. Nesse dia,
Quando nós ressuscitarmos, receberemos um corpo glorificado como o do nosso Salvador. Então, seremos totalmente livres do pecado, de forma plena, completa. Nós não teremos mais nem a presença do pecado e tampouco as tentações do pecado. Não haverá na nossa natureza mais nenhum pecado e nem o domínio dela, nem as tentações dela. Seremos livres de pecar. Por quê? Porque essa terceira etapa vai nos libertar totalmente do pecado. Receberemos um corpo glorificado. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 1, diz a seguinte expressão, eu acho essa expressão extraordinária. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que há de se manifestar. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, nós o veremos. Entendeu? Você vai ter o corpo do seu Senhor, glorificado, sem pecado. E muito mais, você verá ele como ele é. Deus te abençoe. Deus nos ajude a viver não apenas a obra da salvação, a obra objetiva, aquela que foi realizada do lado de fora, mas a obra subjetiva, aquela que é realizada todo dia pela pessoa do Espírito Santo. Minha oração é que essa obra interior aconteça agora, aqui. Se você crer e ainda não entregou a vida a Jesus, entregue o seu coração e sua vida agora nesta oração. Meu Deus, eu entrego essa pessoa que se rende a Ti. E se porventura já é crente, já é cristã, mas ainda não recebeu a obra subjetiva, a obra do Espírito Santo regeneradora, que ela receba em seu interior essa transformação, ela receba esse poder, ele receba esse poder de se tornar filho de Deus e a partir de agora viver uma vida de santificação no nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Deus te abençoe e te ajude a viver essa vida de santificação plena na presença de Deus. Grande abraço e a paz do Senhor. E escute, não fique só para você essa mensagem. Envia para outros, especialmente para aqueles que não conhecem Jesus. Abençoe, deixe Deus usar você e compartilhe essa palavra no nome do Senhor Jesus.